O restaurante era silencioso, elegante demais para erros. Taças alinhadas, luz quente, garçons andando quase sem tocar o chão. Era o tipo de lugar onde tudo funcionava como um relógio. Até aquele momento. O homem pediu a conta com um leve sorriso cansado. Vestia-se bem, mas sem ostentação. Nada chamava a atenção nele, exceto o olhar sereno de quem já viveu muito. Ao lado da mesa, uma menina observava tudo em silêncio. Tinha cerca de 8 anos, cabelos presos de qualquer jeito e um vestido simples. Os pés mal alcançavam o chão da cadeira. O garçom voltou com a máquina e estendeu a mão. "Pode inserir o cartão, senhor." O homem fez isso com naturalidade. Um bip curto soou, depois outro. O garçom franziu a testa e tentou novamente. Bip. A tela piscou em vermelho. "Desculpe, o cartão foi recusado." A frase não foi alta, mas naquele salão silencioso soou como um trovão. Algumas cabeças se viraram. Um casal na mesa ao lado trocou olhares. Um riso abafado escapou de alguém mais ao fundo. O gerente, atento a qualquer desvio de padrão, deu 2 passos à frente. O homem pigarreou, visivelmente constrangido. "Deve ser um erro. Pode tentar outra vez?" O garçom tentou. O mesmo resultado. Vermelho. Recusado. O clima mudou. Aquela elegância virou julgamento. As pessoas não viam mais um cliente. Viam alguém fora do lugar. O gerente cruzou os braços. O garçom ficou sem saber onde olhar. Foi então que a menina percebeu algo que ninguém mais percebeu. Enquanto todos encaravam o cartão, ela encarava o rosto do homem. As mãos dele tremiam levemente. Não de medo, mas de vergonha. A vergonha que só aparece quando a dignidade é colocada em dúvida diante de estranhos. Ela deslizou da cadeira devagar, segurando algo pequeno entre os dedos. Não pediu permissão, não fez barulho. Apenas deu um passo à frente. E naquele exato instante, antes que o gerente dissesse qualquer coisa, a menina se levantou. O silêncio que se formou foi desconfortável. Não era um silêncio de respeito, mas aquele silêncio pesado, carregado de julgamento. O tipo de silêncio em que as pessoas não dizem nada, mas pensam tudo. O gerente deu mais um passo à frente, ajeitando o paletó. "Senhor, se não houver outra forma de pagamento, precisaremos resolver isso agora." A palavra "agora" soou como uma sentença. O homem respirou fundo. Passou a mão pelo rosto tentando manter a compostura. Seus olhos evitaram os olhares ao redor, como se quisesse desaparecer por alguns segundos. "Eu tenho dinheiro no banco", disse, baixo. "Deve ser apenas um bloqueio." "Infelizmente, o sistema não mostra isso", respondeu o gerente, num tom frio demais para um lugar tão elegante. Foi quando alguns clientes começaram a cochichar sem o menor pudor. Aposto que queria impressionar. Esses lugares atraem gente que não pode pagar. Sempre tem um assim. Cada frase era uma lâmina invisível. A menina ouviu tudo, cada palavra, cada riso contido. Ela não entendia completamente aquele mundo de cartões, senhas e sistemas, mas entendia muito bem outra coisa. Quando alguém está sendo machucado sem ninguém tocar nele. Ela olhou para a mesa, olhou para o prato quase vazio, depois para o rosto do homem, agora sério demais para alguém que, segundos antes, sorria. Ele percebeu o olhar dela e tentou sorrir de volta. "Está tudo bem, querida", murmurou, como se quisesse tranquilizá-la, ou talvez tranquilizar a si mesmo. Mas não estava tudo bem, e ela sabia disso. Com cuidado, a menina fechou a mão em torno do que segurava. Algo simples, pequeno, sem valor para quem estava ali, mas com todo o valor do mundo para ela. O gerente pigarreou, já impaciente. "Senhor, vamos precisar chamar a segurança para resolver essa situação de forma adequada." A palavra segurança fez o homem levantar os olhos de repente. Foi nesse momento que a menina deu mais um passo à frente. Não correu, não chamou atenção, apenas caminhou até ficar bem perto da mesa, ignorando completamente os olhares ao redor. E então, com uma voz baixa, mas firme, ela disse algo que fez todo o restaurante parar. A voz da menina não foi alta. Não precisou ser. "Moço", ela disse, olhando diretamente para o homem, "o senhor pode usar isso."
Todos ouviram. O gerente franziu a testa. O garçom congelou. Os cochichos morreram no mesmo instante. O salão inteiro parecia ter prendido a respiração ao mesmo tempo. O homem demorou alguns segundos para entender. Ele se abaixou levemente, tentando ficar na altura dela. Usar o quê, querida? A menina abriu a mão devagar. Na palma pequena havia algumas moedas e uma nota dobrada, já um pouco gasta. Nada organizado, nada bonito. Era o tipo de dinheiro que se guarda para emergências pequenas ou sonhos grandes demais para caber no bolso. É tudo que eu tenho, ela disse, com naturalidade. Minha mãe fala que quando alguém precisa, a gente ajuda, mesmo que seja pouco. Um nó se formou na garganta do homem. Seus olhos brilharam de um jeito que ele tentou esconder rapidamente, piscando várias vezes. Não preciso. Posso aceitar isso, respondeu ele, quase num sussurro. Isso é seu. Tá tudo bem, insistiu a menina. O senhor parece triste, e triste é pior que ficar sem dinheiro. Ninguém riu, ninguém comentou, ninguém se mexeu. O gerente, que segundos antes falava em segurança, agora parecia não saber onde colocar as mãos. O garçom abaixou o olhar, visivelmente constrangido. O homem fechou os dedos com cuidado sobre a mão da menina, empurrando o dinheiro de volta. Você já me deu mais do que imagina, disse ele com a voz embargada. Obrigado. Ela sorriu, um sorriso simples, sincero, daqueles que não pedem nada em troca. E então, algo inesperado aconteceu. O homem se levantou devagar, respirou fundo, olhou ao redor, encarando um por um, não com raiva, mas com uma calma que incomodava mais do que qualquer grito. Pode tentar o cartão mais uma vez, disse ele ao garçom. O gerente abriu a boca para falar, mas não disse nada. O garçom passou o cartão novamente. O bip soou. O som da máquina foi curto, seco, diferente. O garçom franziu a testa e olhou para a tela outra vez, como se não acreditasse no que via. Seus olhos se arregalaram levemente. Aprovado, murmurou. A palavra caiu no salão como uma gota em água parada. Aprovado. O gerente deu um passo para trás, confuso. Algumas pessoas trocaram olhares, agora sem saber se continuavam julgando ou fingiam que nada tinha acontecido. O riso de antes havia sumido. No lugar, surgiu um constrangimento coletivo. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não sorriu, não comemorou, apenas fechou os olhos brevemente, como quem respira depois de segurar o ar por tempo demais. Ele então se abaixou novamente diante da menina. Viu só? Disse com um sorriso calmo. Às vezes as coisas só precisam de um pouco de paciência. Ela assentiu satisfeita, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. O garçom passou o recibo com mãos trêmulas. O homem assinou sem pressa. Depois fez algo que ninguém esperava. Escreveu mais alguma coisa no papel. Senhor, arriscou o gerente, tentando recuperar o controle da situação. Peço desculpas pelo mal-entendido. Foram apenas procedimentos. O homem levantou o olhar devagar. Pela primeira vez, havia firmeza ali. Não arrogância, não orgulho, apenas autoridade silenciosa. Eu entendo, respondeu. Procedimentos mostram muito sobre um lugar e sobre as pessoas. O gerente engoliu em seco. O homem então se levantou por completo e colocou a mão no ombro da menina. Você não imagina o que acabou de fazer, disse, baixo. Eu só quis ajudar, respondeu ela, simples. Ele sorriu de verdade dessa vez, um sorriso carregado de algo que ninguém ali conseguia definir. Respeito, talvez, ou gratidão profunda. Enquanto eles se preparavam para sair, um dos funcionários correu até o gerente e cochichou algo em seu ouvido. A cor do rosto do gerente mudou na mesma hora. Senhor, chamou ele com a voz completamente diferente. Um momento, por favor. O homem parou. Virou-se lentamente. O que foi agora? Perguntou. O gerente respirou fundo antes de responder. Acabamos de receber uma ligação sobre o senhor. O gerente segurava o telefone com as duas mãos, como se aquele pequeno aparelho tivesse ficado pesado demais de repente. Ele pigarreou antes de falar novamente, mas a voz já não era a mesma. Senhor, peço que aguarde só mais um instante. O homem não respondeu de imediato, apenas observou. A menina, ao lado dele, percebeu algo diferente no ar. Não era mais julgamento, era receio. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, com curiosidade inocente.
Ele se abaixou levemente. Parece que sim, respondeu com um meio sorriso, mas nada que você precise se preocupar. O gerente se afastou alguns passos e falou baixo ao telefone, mas algumas palavras escaparam. Confirmação. Sim, agora. Entendi. Quando desligou, seu rosto estava pálido. Ele voltou devagar, ajeitou o paletó como se isso pudesse reorganizar seus pensamentos e falou com um respeito que não existia minutos antes. Senhor, houve um equívoco no sistema, um bloqueio automático de segurança. O cartão nunca esteve com 100 fundos. O homem assentiu, como se já soubesse. Eu imaginei, mas o gerente hesitou. O setor financeiro informou algo mais. O salão inteiro parecia inclinar-se para ouvir. O nome do senhor consta como responsável por um dos maiores fundos de investimento da cidade. E ele engoliu em seco, como parceiro estratégico de vários grupos empresariais. Um murmúrio correu entre as mesas. A menina arregalou os olhos. Então, o senhor é rico? Perguntou sem filtros. Algumas pessoas prenderam a respiração. O homem riu baixo. Dinheiro não define alguém, mas sim o que a gente faz quando acha que ninguém importante está olhando. Ele então olhou diretamente para o gerente. Hoje quem mais me ensinou aqui foi ela, disse, apontando para a menina. O gerente baixou a cabeça. Eu sinto muito pelo constrangimento. O homem respirou fundo e respondeu com calma. Ainda não acabou. Ele então se virou para a menina. Qual é o seu nome? Clara, respondeu ela. Clara, repetiu ele, como quem guarda algo precioso. Você acredita que pequenos gestos podem mudar grandes histórias? Ela pensou por um segundo. Acredito, disse. Minha mãe fala isso sempre. O homem sorriu. Um sorriso que não prometia dinheiro. Prometia mudança. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos após a pergunta. Não era hesitação, era reflexão. Ele olhava para Clara como quem vê algo raro. Não inocência, mas coragem em estado puro. Venha comigo, disse ele, estendendo a mão. Clara olhou em volta, um pouco confusa. Não por medo, mas por respeito. Procurou com os olhos a mãe, sentada a poucos metros, que acompanhava tudo em choque, sem entender como a filha havia se tornado o centro daquela situação. Pode ir, disse a mulher, com a voz embargada. O homem conduziu Clara até o centro do salão. Não chamou atenção de propósito, mas todos já estavam olhando. Quero fazer uma pergunta simples, disse ele, agora em voz mais firme. Quantos aqui acreditam que dinheiro é o que define o valor de alguém? Ninguém respondeu. Alguns abaixaram os olhos. Outros cruzaram os braços. O gerente engoliu em seco. Pois hoje, continuou o homem, eu quase fui tratado como alguém sem valor. Não por falta de dinheiro, mas por uma falha no sistema e por julgamentos rápidos demais. Ele fez uma pausa. E quem mais demonstrou dignidade aqui não foi um gerente nem um cliente importante. Foi uma criança. O salão permaneceu mudo. O homem então se abaixou ao lado de Clara, ficando na mesma altura dela. Clara, você me ensinou algo hoje. E eu acredito que quando alguém nos ensina algo valioso, a gente não ignora. Ele se levantou novamente e olhou para a mãe da menina. Senhora, se a senhora permitir, gostaria de ajudar sua filha. Não com caridade, mas com oportunidade. A mulher levou a mão à boca. Eu não entendo, respondeu. Entende sim, disse ele, gentil. Sua filha tem algo que o mundo precisa aprender de novo. O gerente tentou dizer algo. Senhor, isso talvez não seja apropriado. O homem o interrompeu sem elevar a voz. Apropriado é tratar pessoas como pessoas. O resto é fachada. Ele então tirou um cartão do bolso e entregou à mãe de Clara. Amanhã, por favor, ligue para este número. Clara puxou a manga do paletó dele. O senhor vai voltar aqui? Perguntou. Ele sorriu. Vou, respondeu. Mas da próxima vez, todos vão saber exatamente quem você é. Na manhã seguinte, o restaurante estava diferente.
O gerente chegou mais cedo do que nunca. Funcionários foram chamados para uma reunião urgente. Ninguém sabia exatamente o motivo, apenas que vinha de cima, muito de cima. Clara chegou de mãos dadas com a mãe, insegura, usando o mesmo vestido simples do dia anterior. Alguns funcionários a reconheceram na hora, trocaram olhares, sussurraram. É a menina, aquela do cartão recusado. O gerente ajeitou o paletó pela terceira vez em menos de 1 minuto quando a porta principal se abriu. O homem entrou, mas não entrou sozinho. Atrás dele vinham 2 executivos, um advogado e um representante do grupo que era dono de metade dos restaurantes de luxo da cidade. O salão inteiro pareceu encolher. O gerente empalideceu. Senhor, começou ele, tentando sorrir. Não sabíamos que o senhor... Eu sei, respondeu o homem calmamente. Por isso estou aqui agora, do jeito certo. Ele caminhou até o centro do salão e fez um gesto simples com a mão. Não vim almoçar hoje. Vim conversar. Todos pararam o que estavam fazendo. Ontem, continuou, meu cartão foi recusado. Isso acontece. Sistemas falham. O que não pode falhar é o caráter. O silêncio era absoluto. Enquanto adultos julgavam, uma criança agiu. Sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. Ele se virou para Clara. Essa menina me lembrou do tipo de mundo que estamos construindo e do tipo de mundo que ainda podemos escolher. O advogado deu um passo à frente e entregou alguns documentos ao gerente. A partir de hoje, disse o homem, este restaurante passa por mudanças imediatas. Treinamento, liderança e valores. O gerente mal conseguia respirar. E você, disse ele olhando diretamente para Clara, é a razão de tudo isso. Clara apertou a mão da mãe. Eu só ajudei, sussurrou. Ele sorriu. Às vezes, ajudar é exatamente o que muda tudo. O salão continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não havia tensão, havia expectativa. O homem respirou fundo antes de continuar, como se aquela próxima decisão fosse a mais importante de todas. Clara, disse ele ajoelhando-se novamente à frente da menina. Você se lembra do que tentou me dar ontem? Ela assentiu. Era pouco, mas era tudo o que eu tinha. Ele sorriu, emocionado. E exatamente por isso teve tanto valor. O homem se levantou e olhou para a mãe de Clara. Senhora, sua filha tem algo raro. Empatia, coragem, caráter. Coisas que não se aprendem em escolas caras. A mulher sentia as pernas tremerem. Eu não sei como agradecer. Não agradeça, respondeu ele. Apenas permita. Ele fez um sinal discreto e um dos executivos se aproximou com uma pasta. A partir de hoje, continuou o homem, Clara terá acesso a uma bolsa de estudos completa. Educação, acompanhamento, tudo o que ela precisar para crescer sem que a bondade dela seja esmagada pelo mundo. Um suspiro coletivo percorreu o salão. A mãe levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Mas isso não é tudo, acrescentou ele. Clara franziu a testa, curiosa. Ontem, você tentou me ajudar quando achava que eu não tinha nada. Hoje, eu quero que você saiba que sempre terá opções. Não por causa de dinheiro, mas porque alguém acreditou em quem você é. Ele então tirou do bolso um pequeno envelope e entregou à menina. Guarde isso. Não é um presente, é um compromisso. Compromisso com o quê? Perguntou ela. Ele respondeu sem hesitar. Com um futuro onde ninguém é humilhado por precisar de ajuda. Algumas pessoas aplaudiram, tímidas no começo. Depois, com mais força. Não era um aplauso de espetáculo, era de consciência. Mas o homem ainda não tinha terminado. Ele se virou lentamente para o gerente. E agora, precisamos falar sobre responsabilidade. O aplauso cessou aos poucos, como uma onda que recua. O homem manteve o olhar fixo no gerente sem hostilidade, apenas verdade. Ontem, disse ele, eu não precisei que alguém resolvesse um problema financeiro. Eu precisei que alguém respeitasse um ser humano. O gerente tentou se explicar. Senhor, seguimos protocolos. A segurança
segurança do estabelecimento. Protocolos, interrompeu o homem, com calma, existem para proteger pessoas, não para humilhá-las. Ele fez um gesto breve e o advogado abriu a pasta. A partir de hoje, este restaurante passa a adotar um novo código de conduta, treinamento obrigatório, avaliação de postura e uma regra simples. Nenhuma decisão será tomada sem empatia. O gerente assentiu, pálido. E há mais, continuou o homem. Ontem, quando a palavra segurança foi usada, alguém aqui escolheu o medo em vez do diálogo. O garçom deu um passo à frente, visivelmente nervoso. Senhor, eu poderia ter falado diferente. O homem o encarou por um instante e assentiu. Poderia. E hoje você vai aprender a fazer diferente. Ele se voltou novamente para todos. A dignidade não se mede por saldo bancário. Se mede pelo que fazemos quando ninguém importante, aparentemente, está olhando. Clara apertou a mão da mãe. Seus olhos brilhavam, não por entender tudo, mas por sentir que algo certo estava acontecendo. E você, disse o homem à menina, lembra o que falou ontem? Ela pensou por um segundo. Que triste é pior que ficar sem dinheiro. Ele sorriu emocionado. Exatamente. O homem respirou fundo e concluiu. Esta não é uma punição, é uma chance para o restaurante, para quem trabalha aqui, para quem frequenta este lugar e para nós, como sociedade. O silêncio que se seguiu não era de constrangimento, era de aprendizado. O restaurante já não era o mesmo, não por causa das mudanças anunciadas, nem pelos executivos presentes. Era diferente porque as pessoas estavam diferentes. Clara observava tudo em silêncio. Ela não entendia contratos, fundos de investimento ou códigos de conduta, mas entendia algo simples. Ninguém mais estava rindo. Ninguém mais estava julgando. O homem se preparava para sair quando sentiu um leve puxão no paletó. Moço, disse Clara com a voz suave. Ele se abaixou imediatamente, ficando na altura dela. Sim? Ela pensou por alguns segundos como quem escolhe palavras com cuidado. Ontem, o senhor ficou triste por causa do cartão? Ele sorriu com sinceridade. Fiquei. Um pouco. Ela franziu a testa. Mas hoje o senhor tá melhor, né? Estou, respondeu ele. Muito melhor. Clara sorriu, satisfeita com a resposta. Então disse a frase que ninguém ali esqueceria. Então valeu a pena dividir o que eu tinha. O homem sentiu os olhos marejarem. Não tentou esconder. Valeu, respondeu. Mais do que você imagina. Ele se levantou, respirou fundo e olhou ao redor uma última vez. Que a gente nunca precise perder tudo para lembrar do que realmente importa. A mãe de Clara se aproximou, ainda emocionada. Obrigada, disse ela, por enxergar minha filha. Ele respondeu com simplicidade. Ela enxergou primeiro. Clara acenou, sem entender completamente por que tantos adultos pareciam tão tocados. Para ela, tinha sido só o gesto, um gesto pequeno, mas verdadeiro. Enquanto a porta se fechava atrás deles, uma certeza ficou no ar. A verdadeira riqueza aparece quando alguém escolhe ser humano, mesmo achando que não tem nada a oferecer.